Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul na parte da geografia, tá? Quais são os aspectos geográficos de expansão territorial? Quem são seus limites, né? Quem são as suas fronteiras, né? Como é que ele está inserido dentro de uma região do Brasil, tá? Então a gente já sabe que o estado Rio Grande do Sul é parte do Brasil, tá? Ah, bom, o país em que vivemos chama-se Brasil. Ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal, localiza-se a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, certo? Nosso país é muito grande. Ele possui mais de 8.547.403 quilômetros de metros quadrados de área, tá? Isso é todo o desenho do nosso país em questões de terras. Para facilitar a administração, o estudo e a compreensão das características comuns, os 26 estados e o Distrito Federal foram agrupados em 5 regiões. São elas: a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então a gente tem aqui no mapinha do Brasil as 5 regiões geográficas, né? Pelas características que são muito semelhantes entre os estados, tá? Foram agrupados então, e aí a gente tem as divisões do Brasil em regiões, 5 regiões, cada uma tem uma característica, certo? Então, o Brasil, como a gente tinha recém falado para vocês, ele está dividido em 5 regiões, macro-regiões, né, do Brasil, e dentro delas nós temos os estados, tá? Hoje em dia, a gente escuta muito falar, ou ver também nos documentos, UF, essa sigla UF. Então, toda vez que aparecer em documentos de importantes, né? Até na nossa certidão de nascimento aparece, na carteira de identidade também aparece a sigla UF, Unidades da Federação. Porque antes a gente só chamar Brasil, o nosso nome completo do nosso país é uma República Federativa do Brasil. Por isso que tem essa UF, né, que é federação. Todos os estados pertencem a uma federação, uma união, certo? Então a gente já sabe que estados brasileiros ou união ou unidades da federação querem dizer a mesma coisa. Nós somos 26 estados, possui um distrito federal. A capital do Brasil, então, é a Brasília, cidade de Brasília, que fica dentro do Distrito Federal. E o território nacional, como eu já tinha comentado antes, é o de 8.547.403 quilômetros de área. Isso só na parte do continente, tá? Porque agora a gente tem a expansão marítima, que é chamada de Amazônia Marítima, tá? Bom, então a gente tem algumas características, né, da nossa região brasileira e o Rio Grande do Sul também, que faz parte dela. Agora nós vamos falar um pouquinho mais do nosso estado. O Rio Grande do Sul é um dos 26 estados brasileiros e faz parte da região Sul. Como a gente já tinha mostrado no início, né, o Rio Grande do Sul está então localizado naquela região das 5 regiões, né, na região Sul. Sua área é de 282.062 quilômetros de metro quadrado. Para ter uma ideia de como nosso estado é grande em extensão, né, de tamanho de terras, basta lembrar que sua área é 10 vezes maior que a de Israel, que é um outro país lá de outro continente. 8 vezes a mais, né, a maior do que a Holanda,
3 vezes mais da nossa matriarca Portugal, né? E atualmente sua população é um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Isso de acordo com o último censo que houve, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos nossos vizinhos, né? Quem são os nossos vizinhos, conterrâneos ou não, né? Então nós temos o estado brasileiro de Santa Catarina, tá? Que também pertence à região sul do Brasil. Nós temos limites, fronteiras, né, com dois países, né? A Argentina e o Uruguai, tá? O professor botou entre parênteses a palavra Uruguai, porque é como eles escrevem no idioma espanhol, que é a língua oficial do país da Argentina e do Uruguai, que são os países que fazem fronteira com o estado do Rio Grande do Sul. E o limite, né, a nossa vizinha ali, Santa Catarina, que pertence ao Brasil também, certo? Também a gente tem ali, né, no mapa anterior, o nosso litoral que pertence ali, né, que faz também o Oceano Atlântico, que é uma das nossas divisas, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos municípios, né? Quantos municípios a gente tem? Você, seus familiares, parentes, amigos e vizinhos vivem num município. Os municípios são formados pela zona urbana, chamada de cidade, e pela zona rural, isto é, pelo campo. O Rio Grande do Sul é formado por 497 municípios. O IBGE, conhecido como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agrupou os municípios em microrregiões geográficas, isto é, em uma região que apresentam características semelhantes. Então, dentro daquelas regiões grandes que a gente tem no Brasil, a gente também tem dentro do nosso estado. Então, vamos ali fazer uma leitura, né? Nosso estado possui 497 municípios, tem uma capital, que é a cidade de Porto Alegre, duas regiões metropolitanas. Nós temos aí então a primeira, que é a região metropolitana de Porto Alegre, que é a RMPA, cidade sede então é a nossa capital, Porto Alegre, e a segunda RMSG, que é a região metropolitana da Serra Gaúcha, e a sua cidade sede é Caxias do Sul. Hoje, a população atual do nosso estado está em média de 10.693.929 habitantes. Isso de acordo com o último censo que o IBGE fez em 2010. Mais ou menos, assim, né, a expectativa de aumento da população estaria pela estimativa em torno de 11 milhões, tá? Agora a gente vai ter um novo censo no decorrer do ano de 2021 e aí a gente vai ter novos dados sobre a população atual do Rio Grande do Sul, certo? Então vamos lá. Características principais das regiões metropolitanas, tá? Então a gente já sabe que a RMPA, que é a região metropolitana de Porto Alegre, sua cidade sede é Porto Alegre, possui mais de 40 municípios, como mostra no mapa aqui do lado. Cultura predominante. Quais são as culturas, né, que se localizaram naquela região? Aí a gente abrange um pouco mais para a área da história agora. Ela vai entrar dentro da história que a gente vai falar sobre a cultura, né? Então, nessa região de Porto Alegre, a gente tem duas culturas de dois povos, que é a portuguesa, vindas pelos açorianos, lá da ilha de Açores, tá? E também a cultura alemã, que pega a região de São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos, até Nova Petrópolis, tá? É a região que a gente ainda tem a cultura alemã muito forte. E a nossa região metropolitana da Serra Gaúcha, que é a segunda região,
ela foi criada em 2013, tá? Mais ou menos ela abrange 10 municípios. Sua cidade sede, a cidade sede da região metropolitana é Caxias do Sul, e a cultura predominante nessa região é a dos italianos, tá? Então a gente tem aí um contexto muito grande de culturas, tá? E também de espaçamento. Quando a gente vai falar também sobre, sobre a questão de micro-regiões, a gente tem que ter muito cuidado para prestar atenção nas aulas, porque quando a gente fala nos termos de micro-região na geografia, é muito diferente do que a gente vê em outros contextos. Por exemplo, na economia, na saúde, na educação, né, na segurança e dentre outros ali de comércio, indústria. Então, cada um segmento da nossa sociedade de trabalhos, de eventos propostos pelo governo e entidades, nós temos nomenclaturas diferentes. Algumas são colocadas como nome econômico, outras como cultural, outras como espaço físico, né? Aquilo que nossa geografia nos mostra, né? E por aí vai, certo? Então a gente tem que ter esse muito olhar e aprender. A gente vai aprendendo agora nas próximas aulas também a diferenciar um pouquinho do que é este nome aqui, por que ali na geografia é diferente. Então a gente vai aprimorando isso aí com o passar das próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau!